Boa noite, irmãos. Hoje vamos falar sobre a Arca da Aliança. Certamente você já tem ouvido muito sobre isso, né? Sobre a Arca da Aliança. O Serginho mesmo citou na sua palavra sobre o tabernáculo, citou bastante sobre a Arca. O tio falando sobre o Rio Jordão também deve ter citado alguma coisa. Então, a Arca da Aliança é uma caixa de madeira, né, que Deus construiu e ela esteve no meio do povo de Israel por muito tempo. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração para que Deus possa abençoar esse estudo, para que Deus possa abençoar a minha vida e a vida daqueles que irão ouvir essa palavra. Pai Santo, em Tua presença, Senhor, eu venho me colocar em Teu altar. Peço nesse momento, Deus amado, que Tu me use a minha vida, Senhor. Me dá toda a paz, todo o entendimento, Senhor. Me dá, Senhor amado, a sabedoria, Senhor, para conduzir essa palavra, Senhor. Que o Senhor me leva, Senhor amado, a estar em sintonia contigo agora, Senhor. Que o meu pensamento esteja apenas voltado para Ti, Senhor. Que a palavra, Senhor amado, que também será ministrada, vai atingir os corações, Senhor amado, fazer nele uma morada, Senhor amado. Que a Tua graça, Senhor amado, abunde, Senhor, grandemente nos corações nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois em Teu nome eu oro a Ti, ó Deus. Então, como eu estava falando, né? Então a arca é uma peça muito preciosa, né? Que ela foi ordenada por Deus para estar junto ao povo de Israel, para caminhar com o povo de Israel, para estar junto com os sacerdotes, estar junto com o povo. Que assim a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Então vamos lá. Então no Antigo Testamento foram citadas 3 arcas. A arca de Noé, no tempo do dilúvio. Essa arca foi construída porque o povo estava com muito pecado e Deus desejou destruir todo o povo, toda essa geração, para fazer uma nova geração. Que através da família de Noé formaram uma nova geração. Que está lá em Gênesis 6,14. Então deu o dilúvio e Deus ali falou, Deus ali construiu uma nova geração, novo povo. Pois bem, e também teve uma outra arca que é o cesto de Moisés. Moisés, ele foi escondido pela família durante 3 meses, porque o faraó desejou matar todas as crianças de 3 anos para baixo, e a família de Moisés escondeu ele durante 3 meses. Depois, não tendo mais condições de esconder, colocou dentro de um cesto para preservar a sua vida, para preservar aquele que seria o libertador de Israel. Está lá em Êxodo 2, de 2 a 10. E a Arca da Aliança, da qual nós vamos comentar, e sua semelhança conosco, como o santuário de Deus vivo. Então a Arca da Aliança a princípio era a presença de Deus no meio do povo. E ela se assemelha conosco porque ela se assemelha conosco como o santuário de Deus vivo, porque nós somos o santuário de Deus vivo. Como a arca, ela era a presença de Deus para o povo de Israel, e ela, como santuário hoje, nós somos santuário do Espírito Santo, somos santuários de Deus vivo. Êxodo 25, 10.
A Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, testemunho, tem um significado muito especial para o povo de Israel e para todo cristão que entende seu paralelo com Jesus. Então, como eu já falei, né, nós somos a arca, um significado especial para o povo de Israel e para todo cristão que entende ser paralelo com Jesus, porque a arca caminhava com o povo, estava presente, que Deus estava presente na arca. Então, e nós como cristãos sabemos que hoje Jesus está conosco, Jesus caminha ao nosso lado. A primeira referência à Arca da Aliança está em Êxodo 25, de 10 a 16, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Está lá em Êxodo 25, de 8 a 9, em Hebreus 8, 5. A Arca da Aliança era uma caixa construída em madeira de acácia, medindo 1,20 de comprimento por 80 centímetros de largura e 80 centímetros de altura, e foi revestida de ouro puro. E nos 4 cantos dela colocaram 4 argolas, e nas argolas colocaram 2 varais revestidos de ouro puro para ser transportada. Então, por que essa arca foi construída de madeira de acácia? Sabendo que a madeira de acácia é uma madeira dura, madeira difícil de trabalhar com ela, madeira difícil de tratar com ela, né? De talhar ela. Era uma madeira muito dura, cheia de nós. Então precisava ser um perito nesse tipo de madeira para construir essa arca, para trabalhar com essa madeira. Por que não construiu com cedro, com mogno, que é a madeira mais mole, madeira mais fácil de ser trabalhada, mais fácil de ser talhada? Então, mas Deus ele preferiu a acácia. A acácia, essa madeira de acácia referente a nós, homens, tem a mesma semelhança. Como é difícil trabalhar com a acácia, também como é difícil trabalhar com o homem. Imagina eu entender a cabeça do outro. Só Deus entende o homem. Só Deus é capaz de entender a mente do homem, de tratar com o homem de uma forma que só Ele tem esse poder para isso. Mas nós somos iguais à madeira de acácia, difícil de entender, difícil de trabalhar com o homem, difícil de viver com o outro, porque um não entende o outro, um não consegue compreender o que o outro faz, mas Deus consegue fazer isso em nós. Então, por isso, Deus é o perito no homem, e Bezalel era o perito em trabalhar em madeira. E em toda a construção do tabernáculo, ele foi perito em tudo, trabalhar em ouro, trabalhar em pedras preciosas, trabalhar em púrpura, azul, carmesim, todas essas coisas. Deus preparou Bezalel para isso. O interessante também é que Deus, além de falar para Moisés, Moisés, você vai construir um tabernáculo, vai construir a Arca da Aliança, ele também deu as dimensões, deu todo as diretrizes e também preparou uma pessoa perita para isso. Preparou um homem que sabia trabalhar com os materiais a ser empregado no tabernáculo e também na arca. Mas a arca não tinha tampa. O Senhor Deus planejou outra peça chamada de propiciatório de ouro puro, do tamanho exato
da arca que ela ficasse tampada, formando uma única peça com o propiciatório. Foram colocados 2 querubins de ouro puro em cada extremidade. Estavam com os rostos voltados um para o outro e suas asas tocavam no centro. E dali do meio do propiciatório, entre os querubins, é que Deus descia para falar com Moisés. Então, na primeira ordem, foi feita uma caixa. Essa caixa, de madeira de acácia, ela foi feita sem tampa. Depois, é revestida em ouro puro. Depois, Deus tem esse planejamento de fazer uma tampa, mas uma tampa de ouro puro. Uma tampa com as mesmas dimensões da arca, e ela que fecharia a arca de uma forma que seria uma peça só. E em cima da tampa colocou 2 querubins de ouro puro em suas extremidades, que as suas asas tocavam uma na outra. Seus rostos estavam de frente um para o outro. E nesse meio entre os rostos um do outro, dos querubins, Deus vinha, descia e falava com Moisés. Era dali que ele dava as ordens, dali que dava todas as orientações, dali que dava as leis, dali que ele falava o que tinha que ser feito, dali que ele falava quando a arca teria que sair, levantar, quando a arca tinha que parar, quando a arca andava, dali que ele tem todas essas diretrizes. Isso está lá em Êxodo 25, 22. Então, os querubins estavam no meio da arca, e entre esses 2 querubins, Deus falava com um homem. O que continha dentro da arca? Dentro da arca, Deus mandou que Moisés colocasse as 2 tábuas da lei, que simbolizava o pacto ou aliança que ele estava fazendo com o seu povo no Monte Sinai. Então, quer dizer, só tinha as 2 tábuas dentro desta arca, só tinha somente as 2 tábuas dos mandamentos, das leis que ele determinou para Moisés, foram guardadas ali nessa arca. Até os dias de Salomão, quando a arca foi introduzida no lugar santíssimo, essas pedras eram os únicos objetos que se encontravam dentro da arca. Parece que quando a gente lê sobre a arca, parece que já existia lá as tábuas do mandamento, já existia a vara de Arão, já existia o maná, mas não, só tinha somente esse objeto até os dias de Salomão, quando ele introduziu a arca dentro do tabernáculo, dentro do templo do Senhor, né, que foi edificado por Salomão. Está lá em 1 Reis 8:9. Hoje não temos a arca, nem mesmo as tábuas de pedras com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, mas temos a palavra escrita pelos servos de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ele deve ter primazia em nossos corações. Como disse Jesus, em nome das palavras de Deus, e as práticas são como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Seguro estará contra as adversidades da vida. Em Lucas 6, 47 a 48. Então hoje não temos mais a arca, né? A arca não está mais. Você não vê essa arca nas igrejas, não vê mais essas tábuas, né? Não temos mais as tábuas da lei, mas temos a palavra inspirada por Deus, escrito pelos homens que Deus inspirou para escrever a sua palavra, segundo o Espírito Santo. Então
Essas palavras que nós ouvimos dos irmãos que escreveram, essas palavras têm que ser a primeira coisa em nossa vida. Ela tem que estar introduzida em nosso coração. Ela tem que ser primeiro coisas que nós devemos fazer. É buscar a tua palavra, ler a tua palavra, ouvir Deus falar através da tua palavra, estar com o nosso coração voltado para Ele, porque somente através da sua palavra é que nós estamos seguros, contra todas as nossas diversidades. Então, quando nós praticamos essa palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós buscamos ela, nós somos como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Está firme quando nós confiamos nele, quando nós lemos a sua palavra, quando nós servimos ao Senhor, nós temos essa rocha em nós. Estamos seguros contra todas as diversidades da vida. Estamos seguros contra todas as feras malignas que têm nos atentado. Então nós estamos tranquilos. Quando buscamos ao Senhor, quando permanecemos no Senhor, quando estamos com Ele, nós estamos tranquilos, porque estamos seguros contra todas as ciladas do inimigo. Mas se nós desviarmos o nosso olhar para as coisas do mundo, certamente são com aqueles que construíram essa casa na areia, porque tudo vai por água abaixo quando o inimigo quando encontra a nossa fraqueza, quando encontra a nossa brechas para que ele possa entrar em nossas vidas. Então, nós temos que nos preocupar em praticar a palavra, ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Deus ordenou a Moisés que também guardasse um vaso ou uma urna de ouro, está lá em Hebreus 9:4, cerca de 2 litros do maná colhido no deserto, que está lá em Êxodo 16:32-34. Esse foi o alimento que saciou a fome dos hebreus peregrinos durante os 40 anos rumo à terra prometida. Então, Deus mandou guardar esses 2 litros de maná dentro de um vaso ou de uma urna, não sei bem o que era, mas ele mandou que guardasse esse maná para que servir de exemplo para nós. Como o povo andava num deserto, em terra seca, andava famintos, às vezes com fome, eles começaram a murmurar, mas Deus me enviou então o maná. Deus enviou esse pão para que alimentasse ele durante 40 anos. Então imaginamos nós hoje, que às vezes nós reclamamos, porque às vezes não comemos uma carne, às vezes reclamamos porque não temos até um ovo para comer em casa, mas sabemos que Deus alimentou um povo muito grande durante 40 anos. E diz que até as sandálias, as roupas, não estragaram durante todo esse tempo, porque Deus cuidou desse povo. Deus cuida de todos aqueles que buscam. Deus cuida daqueles que está o seu coração voltado para Ele. Deus cuida dessas coisas. Deus dá o alimento, deu água para aquele povo num deserto que não tinha água. Ele fez da rocha sair água. Ele fez da rocha beber, para que todos bebessem da água. Imagina isso, o que Deus pode fazer por nós. Então, meus irmãos, Ele alimentou por 40 anos esse povo no deserto. Então Ele guardou esses 2 litros de maná para servir de exemplo, para que não nos preocupemos
com o que comer, porque Deus é o que nos alimenta. Um terceiro item que foi acrescentado ao interior da arca do testemunho foi a vara de Arão. A vara de Arão, ela floresceu. Está lá em Números 17:10. Vamos falar um pouco sobre isso, né? O povo começou a murmurar contra Moisés e Arão. Lá em Números capítulo 16 e 17, há uma grande murmuração dos filhos de Coré. E Deus puniu a todos que murmuraram contra Moisés, matando mais de 14.700 israelitas por ter murmurado contra Moisés. Primeiro, a família de Coré, ela foi engolida pela terra porque eles murmuraram contra Moisés. E no dia seguinte, os israelitas começaram a murmurar porque a família de Coré foram mortos. Então Deus enviou então uma praga, matando mais de 14.700 israelitas, porque murmuraram, porque não se agradou do que aquilo que aconteceu com Coré, não se agradou com aquilo que a família de Coré foi engolida pela terra. Então eles disseram que eles mataram muita gente, né? Então o povo começou a murmurar, poxa, mais de 250 pessoas morreram lá da família de Coré. Então esses 14.700 pessoas morreram por causa, eles ficaram murmurando também contra Moisés, botando culpa em Moisés por ter acontecido aquilo com o Coré. E Deus manda Moisés dizer a todos os israelitas que apresentem uma vara de cada casa paterna, uma de cada líder, sendo 12 varas, segundo as suas tribos, escrever o seu nome sobre sua vara e colocar na tenda da revelação, e aquela que brotar e colocar a vara perante o testemunho para que seja guardada como sinal aos rebeldes. A vara que floresceu foi a vara de Arão, assim fará cessar as murmurações. Então a vara de Arão floresceu, porque ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi escolhido para servir ao Senhor, para estar junto com Moisés, servindo e ouvindo a voz do Senhor, servindo o tabernáculo, servindo, ele foi como sumo sacerdote para servir ao Senhor no templo do Siná, no tabernáculo do Senhor. Então Arão foi escolhido. Isso cessou a toda aquela murmuração, porque o povo murmurava contra Moisés. Então, mas Deus, ele escolhe aquele que ele quiser para ser líder. Deus escolhe aquele que ele quiser para ser o ministro do Senhor. Ele escolhe aquele que ele quiser para ser aquele que vai levar a palavra do Senhor. Ele escolhe quem? Pode ser uma pessoa qualquer, pode ser um Brandelli da vida, pode ser uma pessoa que a sociedade não dá valor, mas Deus escolhe aquele que ele bem quiser. Pode ser aquele que é analfabeto, pode ser aquele que não tem conhecimento algum, mas Deus escolhe para que ele faça a sua vontade. Ele escolhe ele porque ele tem um coração, ele está com o coração voltado para o Senhor. Muitas vezes eu não sou uma pessoa eloquente, muitas vezes eu não sou uma pessoa que tem uma visão, mas Deus me escolhe porque é o segundo a sua vontade. Ele me capacita para fazer isso, né? Como Arão. Arão certamente era uma pessoa simples também, mas Deus escolheu ele porque ele era uma pessoa que seguia as leis do Senhor, guardava os mandamentos do Senhor. Então a vara de Arão floresceu. Então ele foi escolhido como o líder, como um dos líderes de Moisés, para estar com ele. Então é assim que Deus escolhe o teu povo.
é do jeito dele e da forma dele. Eu não tenho que criticar nada, eu não tenho que fazer coisa ruim nenhuma. Eu tenho que criticar, porque somente ele que é capaz de fazer a sua vontade. Somente ele escolhe aquilo que ele quer. Sob a tampa do propiciatório, Deus aparecia ao sumo sacerdote no lugar santíssimo, em teofania, isto é, a manifestação do próprio Deus. Agora Cristo é a nossa teofania. Em Cristo há revelação, porque nele Deus comunica com os homens, como disse o autor da carta aos Hebreus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Então cremos que Cristo é o verdadeiro resplendor da glória divina, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sob a tampa do propiciatório aparecia os sumos, Deus aparecia ao sumo sacerdote no Santíssimo Lugar. Em teofania, né, que era a manifestação de Deus lá no propiciatório. Deus manifestava ali, falava com Moisés ali no propiciatório. E hoje nós temos, e em Cristo também temos a teofania. Sob a tampa do propiciatório, Deus aparecia ao sumo sacerdote no lugar santíssimo, em teofania, quer dizer, a manifestação de Deus. Agora, Cristo é a nossa teofania. Então, lá no Antigo Testamento, Deus aparecia, né, se manifestava através da arca, no meio dos seus querubins. Deus ali falava com Moisés. E hoje, Cristo fala conosco. Ele é a própria teofania em nossas vidas. Ele é a própria manifestação de Deus em nós. Cristo é a manifestação de Deus em nossas vidas. Em Cristo há revelação, porque nele Deus comunica com os homens. Que é através de Deus que ele manifesta em Jesus a sua teofania, né? A sua presença em nós. Cristo está em nós. Hoje é Cristo falando conosco. Deus, é Cristo dominando as nossas vidas, falando conosco. Deus, através de Jesus, falando conosco. Então, Cristo é a presença exata de Deus. Como disse o autor da carta aos Hebreus, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Então, Cristo é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus, a expressão exata de Deus em Cristo e Cristo em nós. Então cremos que Cristo é o verdadeiro resplendor da glória divina, aquele a quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, toda a divindade está em Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está em Cristo. O Pai e o Filho está na divindade de Jesus. Está nele, está contida nele. E então nós cremos verdadeiramente que ele é o esplendor da sua glória, né? Esplendor da glória de Deus, esplendor da presença de Deus em nossas vidas, esplendor da divindade de Deus em nossas vidas. Quanto à Arca da Aliança, há um detalhe interessante sobre a colocação dos varais, pois algo interessante sobre a arca, 10, 33 a 36, Números 10, 33 a 36. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias, para preparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia. Quando partiam do arraial, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares e milhares de Israel. Aqui podemos ver que a arca ia diante deles, como Deus diz
que vai adiante de nós para preparar o caminho, afastando de nós nossos inimigos. A arca era levada na frente pelos sacerdotes, os levitas. Então a arca era conduzida pelos levitas, né? Levando sobre os seus ombros a arca da aliança. A presença de Deus ia na frente. A presença de Deus ia abrindo caminho. A presença de Deus ia libertando o povo. A presença de Deus ia colocando medo nos seus inimigos, ia dissipando os seus inimigos. Quando eles foram atravessar o Rio Jordão, a arca era conduzida pelos levitas, pelos sacerdotes. Quando eles tocaram o pé na água, o Rio Jordão se abriu, fazendo um caminho para eles. Então, a arca ia na frente para abrir caminho. A arca ia na frente para abrir fronteiras. A arca ia na frente para dissipar os inimigos. Então, é isso também nós hoje. O Senhor ele vai na frente de nós, vai abrindo caminho. Quando nós temos nossas dificuldades, quando nós temos as nossas lutas, o Senhor vai abrindo caminho na nossa frente. O Senhor vai nos livrando, vai nos guardando, vai nos protegendo todo instante em nossas vidas. A arca é levada pelos seus levitas. Hoje, a nossa própria arca é Jesus Cristo. A nossa própria arca é o Senhor, aquele que morreu na cruz por nossas vidas, por nossos pecados. Então é Ele que é o caminho, a verdade, a vida. Eu só tenho salvação através de Jesus. Eu só tenho vida eterna através de Jesus. Eu só tenho um caminho a seguir, buscar Jesus. Buscar o alvo que é Cristo. Porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa teofania. É a presença de Deus em nós, a presença de Deus nas nossas vidas. Então, que podemos ver que a arca ia diante dele, né? Como Deus diz, que vai adiante de nós, abrindo o caminho. Então podemos confiar em Deus, que Ele vai abrir o caminho para nossas vidas. Todas as nossas dificuldades, nós podemos confiar em Jesus, porque Ele é a manifestação exata do Senhor em nossas vidas. Quanto à arca da aliança, há um detalhe interessante sobre a colocação dos varais. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque eu vi alguma coisa que os varais da arca, quando eram colocados, quando eram conduzidos, segundo o que eu vi, ele não é da maneira que nós vimos hoje, ele é assim, certo? Mas o que eu ouvi falar é que o varal é colocado desta forma, né? Daqui para lá. Mas eu não tenho certeza, nem vou comentar, porque isso não sei, tá? Só quis colocar porque eu vi esse detalhe num autor, mas não tenho muito o que falar sobre isso. Em todo o Antigo Testamento, a arca era muito importante para os israelitas, tanto que nos períodos em que ela não estava com eles, porque tinha sido roubada pelo inimigo, a mulher de Finéias, quando soube que a arca tinha sido levada e que seu marido e seu sogro haviam morrido, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz um menino, e deu o nome de Icabode, que quer dizer, se foi a glória do Senhor. Então, olha a importância que era a arca para eles, né? Olha como era importante a arca na presença para os israelitas. Samuel tinha avisado Eli o que iria fazer com a família dele, o que iria fazer na vida dele. Então era para ele consertar os seus filhos, que os seus filhos estavam pecando, porque eles praticavam atos indevidos. Quando o pessoal ia entregar as suas ofertas, eles faziam coisa errada. Então eles praticavam coisas que não deviam fazer. Deus abriu os olhos de Eli, mas ele não fez com que os seus filhos parassem de fazer isso. Então os seus filhos saíram numa batalha, junto com o povo de Israel, e perderam a batalha. Então Finéias lembrou: vamos buscar a arca do Senhor. Vamos buscar a arca do Senhor lá do santuário e vamos
vamos combater com a arca na frente. Mas os filisteus mataram Finéias e o seu irmão, que eu não me lembro o nome, e levaram a arca do Senhor. E saiu dois homens para levar notícia a Eli, que estava sentado numa cadeira. Ele era uma pessoa muito obesa. Ele viu os dois chegando, logo soube que a arca tinha sido levada, que seus dois filhos tinham morrido, e ele também, de súbito, deu um salto na cadeira, caindo de costas, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, que estava para dar à luz, ela ouviu a notícia. Quando ela ouviu a notícia, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz um filho. E ele também em seguida morreu. E deu o nome ao filho, e deram o nome ao filho, se foi a glória do Senhor, porque a glória, a arca tinha sido levada, a presença de Deus tinha sido tirada do meio deles, a presença de Deus tinha sido roubada pelos filisteus. Então eles levaram a arca. Então por isso ela fez o trabalho de parto e morreu. E toda a família morreram por ter feito coisas que não agradavam ao Senhor. E Deus já havia avisado através de Samuel. Então nós temos que prestar atenção quando nós estamos pecando, quando alguém venha nos corrigir, quando alguém venha falar conosco alguma coisa que estamos fazendo que não dá graça ao Senhor, nós temos que aceitar isso, né? Aceitar de coração quando alguém vem nos corrigir, porque Ele quer o melhor para nossas vidas. Sim, Deus, Ele quer o melhor. Deus está usando uma pessoa para falar aquilo que está fazendo, que não está sendo de acordo com aquilo que tem ensinado. Então temos que prestar atenção nisso. Quando alguém vem te corrigir, aceite a correção, porque Ele quer o melhor para você. E Deus queria fazer isso, mas eles não deram atenção. Está lá em 1 Samuel 4, 21 e 29. Também a arca era transportada. Também a arca é importante para o Senhor, que simbolizava a sua presença e não permitia que nada que profano tocasse nela. Então, a arca era importante, porque a presença de Deus estava na arca. Então, nada profano podia tocar. Então, o que aconteceu? Ele estava em pecado e tocaram na arca. Por isso, toda a família dele morreu. Porque Deus havia avisado e eles não deram ouvido. Por isso, morreram. Assim nós, quando alguém fale conosco, nós temos que aceitar a correção. Então não podemos tocar naquilo que é profano. Veja o que está escrito em 1 Samuel 5, 10 a 11. Os filisteus tinham roubado a arca, mas sofreram tanto com a ira de Deus por causa disso que resolveram devolvê-la para que no meio de seu povo não morresse mais ninguém. Então, eles eram profanos, levaram a arca e viram estar a arca no meio deles. Colocaram a arca entre Baal e os postes ídolos, todos os ídolos deles. E a arca ficou lá. À noite, quando todos estavam dormindo, Deus derrubava o Baal, a estátua de Baal, e os postes ídolos caíam no chão. E no outro dia eles iam ver, estavam tudo caído no chão. O povo começou a se ter úlcera, né? Ter alguns tumores, e por causa disso morreram muita gente. Então eles ficaram com medo de estar da arca no meio deles. Então eles resolveram transportar a arca, devolvêla para os israelitas. Mas e como vai fazer para devolvê-la? Então eles construíram umas figuras de ratos que representavam os tumores, feitas de ouro. Fizeram um cofre e colocaram ela do lado da arca num carro, com 2 vacas, e eram sido conduzidas até a Kiriat Jearim. E chegada lá no monte da Kiriat Jearim, o carro do boi, o povo de Bet-Semes, né, a família de Bet-Semes, o que fizeram? Ficaram curiosos. Antes disso, né, eles pegaram as 2 vacas,
mataram as 2 vacas, cortaram em pedaços, pegaram o carro de boi, da sua lenha fizeram uma fogueira e colocaram as carnes das vacas em sacrifício ao Senhor. Mas teve alguns, como sempre em todo lugar tem os curiosos, foram a família Betseme, são 70 homens, foram olhar o que havia dentro da arca. Abriram a tampa da arca. A hora que abriram a tampa da arca, morreram todos. Deus os matou todos, porque tocou na arca. Eles certamente estavam em pecado, certamente eles eram pecadores, não estavam de acordo com o Senhor. Então, porque só quem tocava na arca eram os sacerdotes, os levitas, só quem podia tocar na arca. Então, ficaram com medo porque houve uma grande matança entre eles. Aí vamos ver agora sobre a trajetória da arca. A arca esteve em Siló, que foi erguida uma tenda em Siló nos primeiros dias depois da conquista da terra. Quando terminou a conquista da terra, eles fizeram lá, fizeram uma arca e colocaram fizeram uma tenda e colocaram a arca dentro. Isso desde de Siló até Juízes, né? Desde do livro de Josué até o final de Juízes. E então essa foi a tenda que foi colocada a arca. Então e pelo tempo em que Eli era o sacerdote. Então nesse tempo Eli era o sacerdote dessa tenda. E seus filhos, né? Eli e seus filhos. O santuário já se tornara uma estrutura bem estabelecida de adoração centralizada depois de Siló. Quer dizer, nesse tempo, desde Siló, começou a fazer adoração na tenda ao Senhor, lá nessa tenda onde estava a arca. Então houve momentos de adoração ali nessa tenda. A arca, depois de Siló, a arca da aliança mudou várias vezes de lugar, pois foi roubada pelos filisteus, até ser transferida para Kiriat Jearim, em 1 Samuel 7, de 1 a 2. Depois foi transferida para a casa de Abinadab, e seus filhos Uzá e Aiô puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom. E os seus filhos de Abinadab conduziam o carro novo, e Davi e toda a casa de Israel se alegravam. Então, o que aconteceu? Estou tirando a casa, conduziram a arca de Kiriat Jearim até a casa de Obed-edom. Mas no caminho de Obed-edom, eles tiveram um probleminha. Aiô e Uzá conduziam o carro, um de um lado e outro do outro. Chegou um certo momento, os bois tropeçaram e a arca tombou. No que ela tombou, o Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, tocou na arca. Ele foi morto no ato. Foi morto de repente. Porque certamente estava em pecado. Ele não era um sacerdote, ele não era uma pessoa dos levitas, era uma pessoa qualquer que conduzia o boi. E Davi, né, com seus instrumentos, né, pandeiros, saltérios, tamborins, símbolos, ia dançando, tocando louvores, tá? Mas aconteceu isso. E Davi ficou com muito medo. Porque na eira de Nacron, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Então ela
Então, Davi ficou com medo. Poxa, eu estou levando a arca, estou conduzindo, tá? E agora acontece isso. Poxa, como é que eu vou transportar essa arca? Como é que eu vou fazer para chegar até em Obed-edom? Tá? Aí essa casa ficou, a arca ficou então na casa de Obed-edom até um bom tempo. Mas a casa de Obed-edom foi abençoada. Deus abençoou os seus animais, Deus abençoou a sua agricultura, Deus abençoou a sua casa. Todo tipo de bênção foi derramada sobre a casa de Obed-edom. E Davi sentiu no desejo de trazê-la para Israel, trazer para o lugar correto, né, onde ela deveria ficar. Então informaram Davi que por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto era dele. Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para o monte Sião, a cidade de Davi, até conquistar o seu lugar definitivo no templo de Jerusalém, construído por Salomão. Antes, a arca de Deus ficou numa tenda em Jerusalém que Davi construiu. Está lá em 1 Crônicas 15:1. Então, aí Davi fez a coisa correta. Davi fez a coisa correta. Transportou a arca de uma forma correta. Que entendeu que quem deveria levar a arca seriam os levitas. Seriam os sacerdotes levitas. Quem devia conduzir a arca eram eles. Homens que tinham o dever no templo para conduzir os trabalhos de sacerdotes. Então ele, com todos os seus instrumentos de dança novamente, foi levando e a arca chegou até a cidade de Sião, no Monte Sião, a cidade de Davi. Quando Davi era rei em Israel, a arca se achava em Balim de Judá. Davi decidiu trazê-la de volta para Jerusalém, só que da primeira vez agiu de maneira errada, trazendo sobre carro de boi. E mais um israelita foi morto pelas mãos de Deus por tocar na arca. Este homem era Uzá. 2 Samuel 6:1-11. Assim somos nós, como a arca do Senhor. Quem não for ungido de Deus não pode tocar em nós. Quer dizer, quem não for ungido do Senhor, se uma pessoa vier tocar em mim, ela pode ser ladrão, salteador, ela pode ser uma pessoa que não conhece que não tem o convívio com o Senhor, que não conhece o Senhor. Então essa pessoa não pode tocar em mim, porque eu sou do Senhor, eu sou guardado pelo Senhor. Por isso eu tenho que zelar pela minha santidade e pelos dons que Ele nos deu para que não sejamos roubados pelos filisteus. Os demônios não podem ter domínio sobre nossas vidas. Os filisteus não podem nos roubar, porque nós pertencemos ao Senhor, pertencemos ao Deus vivo. Então Deus mata aqueles que tentar contra um dos filisteus. Então, quando Davi se lembrou qual era a maneira correta de carregar a arca, ele conseguiu trazer intacto para Jerusalém. 2 Samuel 6:12-19. Ele se lembrou que a arca só poderia ser transportada pelos levitas, por isso desta vez ele a trouxe com louvor e santidade. Louvor e santidade. Então só pode ser conduzida por louvor e santidade. As nossas vidas têm que ser conduzida com louvor e santidade, buscarmos a santidade, buscarmos a adoração ao Senhor, buscarmos contemplar o Senhor, viver na presença do Senhor, buscá-lo com toda a santidade. Então devemos ser santos porque Ele é santo. Assim Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então devemos buscar essa santidade. Assim também é conosco. A arca representa também a glória de Deus em nós. Portanto, para trazê-la para a nossa vida, não conseguiríamos realizar isso na nossa força da nossa alma, nem de qualquer jeito, como Uzá fez, mas com santidade, alegria no coração. Quando louvamos o Senhor, sua glória enche o nosso ser. Então não é porque eu quero servir a Deus, eu quero buscar a Deus, sabe? Mas não é eu
que tenho que querer, é Deus que tem que me encontrar, eu ser achado de Deus, ser encontrado por Deus, eu tenho que buscar a Deus, sabe, não na minha força de alma, mas através do Espírito Santo, através das orações, do louvor, da gratidão, da alegria de servir ao Senhor. Então eu tenho que ser dessa forma, eu não posso ser uma pessoa que de qualquer forma tocar em Deus. Eu não posso tocar na arca como Uzá fez isso. Ele tocou, mas eu tenho que ter a santidade, eu tenho que ser santo e alegria no meu coração. Todo cristão que busca o Senhor, ele tem uma alegria, ele é diferente, ele é alegre, ele é a pessoa sorridente, porque ele serve ao Senhor. Se a arca não podia ser vista pelos homens comuns, sobre Jesus é dito, nós mesmos vimos a sua majestade. Está lá em 2 Pedro 2,16. Nós mesmos vimos a sua majestade. Então a arca não podia ser vista pelos homens, porque quando o tabernáculo era desmontado, eles pegavam aqueles panos do tabernáculo e envolvia a arca de uma certa maneira que ela não podia ser vista. Então eles cobriam a arca para não ser vista pelos homens. Mas aqui ele diz, nós mesmos vimos a sua majestade. Os apóstolos dizem, nós mesmos vimos a sua majestade. Nós vimos Jesus, nós vivemos com Jesus, nós andávamos com Jesus, nós vimos os seus milagres, vimos a sua glória, vimos a sua santidade. Se não podia ser tocada sobre Jesus, é dito, as nossas mãos apalparam. 1 João 1:1, as nossas mãos apalparam a santidade, nossas mãos apalparam a palavra, nossas mãos tocaram em Jesus. Nós estávamos com Jesus, andávamos com Jesus, vivíamos com Jesus, comíamos com Jesus. Então nós palpamos Jesus. E se a arca, ao ser transportada, deveria ser coberta com véu, sobre Jesus é dito que tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho. Mateus 27-28. Então, se a arca era coberta, no Antigo Testamento eles cobriam a arca para ser transportada, para que não seja vista por ninguém, mas em Jesus tiraram-lhe as vestes e colocaram um manto vermelho, zombaram dele, criticaram ele, cuspiram nele e chamaram de rei com aquele cajado na mão. Então Jesus sofreu todas essas coisas. Então, se a arca no Antigo Testamento era coberta, Jesus se despiu para que todos vissem como ele era. Mateus 27-28. Esse Jesus habitando em nós não é mais mero símbolo, é uma realidade. Então Jesus habitando no nosso meio não é um símbolo, não é uma coisa qualquer, é Jesus habitando em nós. É uma realidade, é a sua presença em nossas vidas, é real. Nós podemos dizer isso, Jesus é real, Jesus está presente aqui, Ele está presente nesse local. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Então, Cristo e Deus fazendo morada em nós, morando em nosso coração, prometeu que aos que guardassem os seus mandamentos, nas palavras nos guardassem os mandamentos, João 14:23, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Esse é o que ele prometeu, se guardássemos os seus mandamentos, se vivêssemos a sua palavra,
Se buscássemos Ele, andássemos com Ele, Ele estaria conosco, nos guardando, nos revestindo de todas as suas armaduras e estaria presente em nossas vidas. Se guardássemos os mandamentos, olha bem, se guardarmos os mandamentos do Senhor e seguir os seus caminhos, esse é aquilo que Ele tem prometido para nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1,17. Cristo em nós, né? Paulo disse isso, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da sua presença. Cristo em nós, a verdade, a sua palavra está presente em nós. Deus presente. Então, nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está nele, a nossa confiança está nele. Desejamos Ele, queremos a sua volta, queremos que Ele venha dominar as nossas vidas, queremos que Ele habite no nosso meio, queremos que Ele faça morada em nossa casa, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de tudo mal, porque somente Ele é a nossa esperança. A nossa esperança é que esse vírus que está por aí, que está matando muita gente, a esperança é que nós não sejamos afetados, a esperança é que nós não sejamos tocados por esse vírus, mas infectados por esse vírus. E Ele pode tirar todas as coisas, e nós escondermos nele, estar guardado nele, nada de mal vai nos acontecer, porque Ele é a sua presença em nossas vidas, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é aquele que conduz a vida eterna, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Amém? Essa é a palavra que nós tínhamos que ministrar hoje. Que Deus abençoe a todos. Amém?